Você sofre de vertigem? Você gostaria de testar se você sofre ou não deste mal? Eu vou te dar duas possibilidades aqui. A primeira coisa que eu sugiro que você faça para fazer esse teste é escalar o Burj Khalifa lá em Dubai e tentar fazer aquelas acrobacias que o Tom Cruise fez em Missão Impossível, Protocolo Fantasma, e olhar para baixo enquanto você tá fazendo, né? Tirar um pouco a mão, pendurar de ponta cabeça, e aí você me diz o que você sentiu. A segunda possibilidade é você simplesmente ir ao cinema mais próximo da sua casa e assistir a Ambulância, Um Dia de Crime, que é o novo filme dirigido pelo Michael Bay. O filme é daqueles que se passam em um único dia em Los Angeles, no caso, em que existe um assalto, em que um criminoso que já assaltou 38 bancos, como o roteiro deixa bem claro ali em determinado momento, e esse assaltante é vivido pelo Jake Gyllenhaal, e ele acaba trazendo pra junto com ele nessa empreitada criminosa um amigo dele de infância que se tornou irmão adotivo e que não só combateu no Afeganistão, na guerra dos Estados Unidos lá no Afeganistão, na invasão, quanto também tá com problema porque a esposa dele tá precisando fazer uma cirurgia e ele não tem o dinheiro, então ele acaba entrando nessa empreitada pra tentar conquistar o dinheiro pra salvar a mulher. Esse ex-combatente é vivido pelo Yahya Abdul-Mateen II e o título do filme se justifica porque no meio do caminho, nessa longa perseguição que vai acontecer entre a polícia de Los Angeles e esse grupo de assaltantes liderado por esses dois homens, tem uma ambulância em que uma assistente médica vai ter que performar uma cirurgia improvisada e na qual um policial baleado tá prestes a morrer e essa ambulância é sequestrada por esses assaltantes. Como eu falei, o filme é basicamente uma longa perseguição pelas ruas de Los Angeles. Até aí, tudo bem, existem filmes que conseguem ser só uma perseguição, praticamente, e são filmes maravilhosos. Eu consigo lembrar aqui, por exemplo, de Mad Max, Estrada da Fúria, de 2015, que a partir de, sei lá, 40 minutos, não sei, uma hora de filme, ele se torna uma longa perseguição e é um filme absolutamente genial. Tem outros filmes que, mesmo que não sejam só uma longa perseguição, eles têm perseguições que são muito demoradas, que nesse momento não tem diálogos, que são só perseguição de carro mesmo, mas essas perseguições são maravilhosas, e aqui daria pra citar Operação França, daria pra citar O Exterminador do Futuro 2, só que o problema desse filme aqui não é que o roteiro é só esse fiapo de história, mas que a direção do Michael Bay é absolutamente estonteante, e é claro que eu não tô falando aqui no bom sentido. Antes disso, é preciso falar que os filmes do Michael Bay, eles reforçam um estereótipo do americano burro. Se o Michael Bay não tá fazendo propaganda anti-americana, ele tá fazendo alguma coisa errada, ele não tá conseguindo atingir os objetivos dele, porque quando você assiste um filme do Michael Bay, você só vê homens muito bombados, né, que são fortes de um nível que não dá pra acreditar que não tem bomba ali, não tem anabolizante, que se comunicam de uma maneira bem estúpida, né, você consegue perceber que eles são pessoas estúpidas só pelo jeito que eles falam, e que dirigem, né, aquelas picapes muito grandes, e que vivem, né, com um bonezinho de beisebol e camiseta de futebol americano. É engraçado também que sempre tem os latinos nos filmes do Michael Bay que se chamam o Diaz, o Fernandes, o Castro. E obviamente, se você conhece os filmes do Michael Bay, se você já assistiu algum filme da saga Transformers, e aqui eu tô sendo muito generoso em chamar de saga, mas você entendeu o que eu tô falando, ou qualquer um outro filme do Michael Bay, você sabe todos os tiques, todas as manias, todos os cacuetes de direção dele. E aqui, esses cacuetes são usados à extensão, é o tempo todo, né? Mesmo quando o Michael Bay tá filmando um personagem de perto, ele tá com a câmera chacoalhando, né? Ele dá um close, um primeiríssimo plano no rosto do personagem e a câmera tá chacoalhando pra caramba e tem a luz do sol vindo por trás, né? O rosto do personagem tá em contraluz. Ele exagera nos movimentos de câmera, né? E ele não tem lógica nenhuma, porque movimento de câmera, ângulo de câmera, enquadramento, tipo de lente, tudo isso precisa ser pensado por uma lógica, por uma narrativa, por uma gramática estabelecida pelo diretor. Mas o Michael Bay faz as coisas de um jeito absolutamente caótico. Inclusive, ele chuta a lei do eixo pra lua, ele não tem nenhum tipo de conceito visual, e ele
começa a inventar também movimentos de câmera e travelings e panorâmicas que são absolutamente desnecessárias e que tornam a experiência totalmente caótica. Você não consegue se entender, você não consegue se localizar no filme, né? Então ele tá, por exemplo, filmando uma perseguição, que é só isso que tem no filme, e ele faz aqueles travelings, que eu não sei de onde ele tirou isso, de acompanhar o teto. Teto em cinema normalmente não é filmado. Quando o teto é filmado, precisa ter um motivo pra isso, porque senão não tem função narrativa nenhuma. E ele faz longos travelings filmando só o teto, assim, né? E só uma faixa pequena embaixo do teto, mostrando os personagens cortados ao meio, claro, embaixo. E ele, às vezes, ele tá filmando os carros e ele desvia a câmera dos carros, ele sobe num prédio que não tem nada a ver com a história, é um prédio ali que faz parte da locação, e ele sobe, contorna o prédio, vira de ponta cabeça com a câmera, volta, né, usando o drone e querendo se exibir, né? Olha só como eu consigo filmar com o drone e dar uma pirueta com a câmera, mas não tem função narrativa nenhuma e te deixa completamente tonto. Tem até momentos, e eu tô enfatizando isso porque isso é algo que salta aos olhos mesmo. As linhas do contorno das pessoas, do contorno dos prédios, as linhas de contorno dos objetos de cena não ficam definidas de tanto que ele tá chacoalhando a câmera, né? Tem um momento, por exemplo, que tem uma personagem que tá com uma blusa xadrez, e essa blusa xadrez quadriculada, ela acaba virando um borrão, parece uma pintura moderna, de arte moderna de um museu de Nova York. Esse é o nível de frenesi, esse é o nível de excitação hiperativa, caótica, desordenada, bagunçada, sem sentido e desorientadora da câmera no Michael Bay. E pelo menos dá pra dizer que tem um elemento do filme que combina bastante, que dá um match com a direção completamente estúpida do Michael Bay, que é a interpretação do Jake Gyllenhaal, que assim, é um grande ator, eu gosto muito dele, mas vocês sabem o que eu vou falar. Sabe quando o Jake Gyllenhaal tá no modo Jake Gyllenhaal 2.0? Quando ele tá no modo cocainado, no modo olho arregalado e gritos e veia no pescoço saltada de um jeito um pouco repugnante? Então, esse é o Jake Gyllenhaal de Ambulância, porque ele tá completamente assim alucinado, completamente hiperativo, de um jeito que pelo menos faz jus à estética, ele tá alinhado com essa estética do Michael Bay. Isso significa que ele tá vivendo um personagem? Não, porque o personagem dele não tem nenhum tipo de passado, não tem nenhum tipo de construção de personagem. Ele até tem um passado que é dito pra gente, e eu até brinquei no começo dessa crítica, que o filme tem diálogos pavorosos, tipo, ele roubou 37 bancos em 10 anos. Aí o mesmo personagem para e fala, não, 37 não, 38. Como se um número tão específico tivesse na cabeça do cara, assim, a qualquer momento, né? Mas, além dessas frases que a gente ouve, né, que esse cara tá há muito tempo roubando banco e nunca foi pego, não tem nenhuma construção de personagem. Eu não tô exagerando, ele não tem nada. Ele é um arquétipo de um ladrão de banco, que é o Jake Gyllenhaal. Esse é o personagem. E os outros personagens, principalmente o vivido pelo Yahya Abdul-Mateen II, tem um fiozinho, assim, né, daquele começo do filme, daquele prólogo em que a gente vê que, beleza, ele tem a mulher, ele quer salvar ela e tal, mas a partir dali não tem mais construção nenhuma, ele é só um elemento de cena que a gente mal consegue ver, e acreditem em mim, gente, você mal consegue ver as definições do rosto dos atores, de tão caótica que é a direção, a mise-en-scène, a coreografia de cena do Michael Bay. Além disso, e eu vou terminar por aqui, mas tem uma coisa que é muito importante falar, que além do caos, também tem um sadismo absurdo, né? O Michael Bay trata os personagens, principalmente os coadjuvantes, como um pedaço de bife, né? Eles são realmente, assim, o filme faz uma carnificina de uma maneira muito cruel e ele não se importa nem um pouco. O que a gente tá vendo é um espetáculo feio, né? Na minha concepção, você pode achar legal, mas aí é subjetivo. Mas é, de qualquer forma, a tentativa do Michael Bay fazer um espetáculo visual, mas ele não se importa nem um pouco com o fator humano, porque ele destroça os corpos dos personagens coadjuvantes, né? Então passa carro e arrebenta um personagem no meio, ou então quebra as pernas de uma maneira bastante grotesca e balas perdidas o tempo todo. Então é um filme que, além disso, além de ser um caos total, além de não ter personagens minimamente construídos, ele também é um filme que ele consegue demonstrar um sadismo que pelo menos faz jus ao nacionalismo fanista que o Michael Bay mostra aqui, sem perceber, como
como eu falei antes, que ele tá apenas confirmando o estereótipo do americano burro e cheio de esteroides. O filme não é sobre ambulância, apesar do título. Se você quer ver um filme sobre ambulância, você poderia assistir, por exemplo, um filme búlgaro, que é chamado A Última Ambulância de Sofia. E sim, eu estou indicando um filme búlgaro que ninguém assistiu, numa crítica sobre um filme do Michael Bay. Mas, se você preferir ter ataques epiléticos ou se sujeitar à possibilidade disso acontecer, aí vai ao cinema assistir A Ambulância, Um Dia de Crime. Se você se sujeitar a essa tortura tailandesa, venha aqui dizer se você concorda ou discorda dos pontos que eu apresentei nessa crítica. E claro, né, não se esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, participar do meu grupo do Telegram, se você quiser, e de me acompanhar lá no Instagram. Por hoje eu vou ficando por aqui, um abraço e tchau!